Então, bom dia, Amanda. A gente vai começar aqui, né, a nossa gravação do podcast, certo? Na ideia de ser um papo de aprovado, tá? Falando um pouquinho sobre a sua rotina de estudos, na época que você estava se preparando para o concurso da EBSER e para o concurso da CESAP-RN, só para poder a gente compartilhar a sua história, a sua trajetória, para que outras pessoas também vejam nisso uma forma também de se impulsionar, também de enxergar que existem diversas possibilidades para poder estudar de forma mais estratégica e conseguir, de fato, transformar, né, aquela rotina de estudo que, mesmo sendo desafiadora, ela é muito possível e viável e que cada minuto desse estudo acaba valendo a pena quando você vê seu nome lá sendo publicado na lista, certo? Então, eu queria que primeiro você falasse rapidamente, né, um pouquinho assim, sobre você, meio que se apresentasse, né? Falasse que seu nome mesmo, de onde que você enfim, o que você se sentia à vontade. Tá bom. Bom dia, Bruno. Eu me chamo Amanda, sou enfermeira e eu já tenho uns 6 anos de formação. E no meu último ano de formação eu já comecei a me preparar. A... Comprei um cursinho na internet e comecei a estudar. Só que quando eu lembro de como eu comecei a estudar para depois, eu lembro que eu estudava errado. Né? Hum. Eu me prendia muito a aulas teóricas, aulas gigantescas de muitas horas. E hoje, né, com o tempo de aprendizado mesmo, de estudo, de dicas, e também naquele tempo, essa parte de dicas de concurso, ela não era tão aberta quanto é hoje. Existia menos cursos, existia menos canais no YouTube, existia menos mentores. Eu acho que se brincar talvez nem existisse ainda. Uhum. E aí eu me prendia muito a esses métodos meio que antigos, que assim, funcionam, mas você leva um tempo maior para você conseguir aí seus objetivos, né? Hoje eu enxergo dessa forma. E hoje mesmo, às vezes, eu até lembro das provas que eu fazia e provas boas e que eu não conseguia me sair tão bem porque eu me prendia muito a essas partes teóricas e perdia muito meu tempo. E aí depois, logo depois que eu me formei, uns 6 meses depois, eu engravidei da minha filha, aí minha vida mudou muito. Aí, enquanto eu ainda estava grávida, eu ainda consegui estudar. Mesmo nesse método antigo, mas eu ainda consegui estudar. Tudo que tinha de atualização, eu ia ver e tudo mais. Só que depois que ela nasceu, né, ficou bem complicado e também ela nasceu em plena pandemia. Então, fiquei muito isolada com ela, só eu, ela e o pai saía para trabalhar, então toda a responsabilidade de cuidar dela, de casa, de comida, tudo era comigo e eu não tinha ajuda. Tanto devido à pandemia e como minha família morava longe também. Sim. Ainda eu tinha a ajuda da minha avó, mas ela já é idosa e devido à pandemia a gente optava por ela não vir. Mas de vez em quando ela ainda era teimosa, ainda vinha e aparecia. Aham. E aí, depois que ela nasceu, né, ficou bem complicada essa questão, mas assim, o sonho de ser aprovada e a vontade nunca morreram em mim. E é isso que eu falo. Eu lembro que era eu dando de mamar, eu comendo, e eu tentando ver alguma atualização, até mesmo acompanhando as coisas do Covid, porque eu sabia que toda essa parte de Covid ia despencar nas provas. E aí eu tentava acompanhar o que dava, só que no tempo eu me cobrava ainda muito de conseguir, né, de conseguir Sim. passar e tudo mais. Só que aí eu parei mais um pouco e vi que ou eu pegava mais leve comigo na situação que eu me encontrava com uma filha pequena e na situação da pandemia, ou eu ia pirar. Então, quando dava, eu estudava, quando dava, não. Até porque tinha noites que ela dormia a noite toda, tinha noites que não. Então, já Sim. era o dia bem pesado, e você não descansar nem à noite, no outro dia eu estava destruída. Sim. E aí, graças a Deus, o tempo foi passando, ela cresceu, depois ela começou a ir para a escolinha, então eu comecei a ter mais uma liberdade, né? Um tempo mais voltado para mim. Uhum. Mesmo pouco tempo, né? Só uma manhã voa,
Mas aí, quando ela começou a eu ter essa rede de apoio da escola, eu comecei a dedicar aquele tempo que ela estava na escola a estudar. E aí eu já fui vendo outros métodos. Eu consegui assistir mais videoaulas voltadas para questões. E nesse tempo ainda nem tinha esses sites que tem hoje só de questões. Eu ia mesmo para as videoaulas com o velho papel impresso e ficava trilhando isso, né? Mesmo não me sentindo preparada, todos os concursos que apareciam, ao menos aqui na minha região, eu fazia, né? Foram várias reprovações, às vezes eu conseguia até ficar, né, ali nos 50%, acertar metade da Sim. prova, mas ficava muito longe, né? Enfim. E aí, como ela também começou a crescer, e hoje, mesmo eu e ela sozinha em casa, ela consegue ficar assistindo, ela consegue ficar brincando, ela já apareceu diversas vezes aqui. E Sim. graças a ela também, a minha sorte também é que ela sempre foi uma criança particularmente tranquila. Sim, meu amor, você. Ela sabe que eu tô falando dela. E aí foi isso, gente. E quando foi o ano passado, vai lá para o momento da conversa. Quando foi o ano passado, em 2023 saiu o primeiro edital, né, da EBC. Hum. Como eu não me sentia preparada, eu pensava na minha cabeça que os concursos federais ainda estavam muito distantes da Sim. minha, da minha, Uhum. vamos lá, deixa eu encontrar a palavra, da minha realidade. Uhum. Eu não me achava capaz de passar num concurso federal, porque acredita que durante a minha faculdade eu sempre escutava WebSeb, SEB, 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 e depois EBSEB, SEB, SEB. Mas nunca me encantou. Eu era muito do meu pensamento, não, eu quero uma prefeiturazinha, eu gosto muito da atenção primária, então eu acho que eu vou por esse caminho. E eu acho que eu vou trilhar uma escadinha. Primeiro eu passo no municipal, depois no estadual, e aí sim para vir um federal. Só que hoje eu vejo que como eu Uhum. pensava pequeno. Uhum. Ah, e eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma colega que ela já era da EBC. E ela me ajudou muito a abrir meus olhos nesse tempo que foi em 2023. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com ela, pouco tempo saiu aquele edital, que foi da IBFC. E aí foi a primeira vez que eu fiz, só que eu fiz para o enfermeiro geral. Eu já tinha algumas especialidades, mas eu não arrisquei em fazer uma parte especialista. E eu não consegui ir para a prova de títulos, mas eu consegui ainda ficar, eu acho que assim, acho que eu acertei em 50%, que eu lembro que na lista eu não fiquei, não sei se eles chamam reprovado, desclassificada, algo assim do tipo. Resumindo, eu não fui tão ruim nessa, eu só não consegui ir para a prova de título. E aí, foi quando eu comecei, né, a estudar realmente coisas específicas de EBC, porque a EBC tem toda aquela legislação própria, né? Então foi quando eu comecei, né, a estudar. E aí, quando eu vi que eu não fui tão ruim, que eu ainda consegui não ser classificada, eu disse, opa, eu quero mais. Eu quero mais. E como os comentários eram que logo em breve teria outro, né? Porque praticamente foi um ano depois, não chegou a nem a ser dois, né? Porque a Não, prova foi em a- a- dezembro. assim que completou os 2 anos né, de validade daquele concurso de 2023, já Sim, saiu, já foi na mesma época ali. Foi no limite, foi justamente no limite né? para que ficasse legalmente, para que eles ficassem legalmente cobertos. Mas foi bem no limite mesmo. Eu achei tão rápido. Né? E aí, pronto, quando eu escutei, né, os comentários que a EBC vinha de novo, voltei a me dedicar a estudar para a EBSER, e foi também quando eu fui desligada da instituição que eu trabalhava, então eu fiquei com um tempo maior, né? E mesmo triste com a minha desligação daquele momento, eu vi dessa oportunidade, confesso que até com gostinho de dar a resposta. Então eu vi aquilo Sim. ali, eu disse agora que vou dar a resposta para esse povo. Foi bem Aham. isso. Porque eu sou um pouco competitiva.
Eu tenho isso de uma certa competitividade Sim, de mim mesmo. Eu gosto de competir eu comigo mesmo. Eu entendi. gosto, sim, de ter aquele gostinho de calar a boca das pessoas. E às vezes eu trabalho esse mim, que às vezes eu sou tão sincera que acabo falando umas coisas que magoam as pessoas. Eu tento Uhum. trabalhar esse mim, mas quando eu coloco uma coisa na cabeça e ativa esse meu modo competitivo, eu sou bem perversa. E aí, quando foi esse tempo, né? Então, a prova foi em março, então eu assim, me dediquei totalmente de janeiro a março, estudando as coisas de EBSER e tudo mais. E como eu fiz para uma parte específica auditoria, eu empurrei a cara em auditoria pura. Até porque a característica da banca era fazer específicas, cair realmente questões específicas da banca. Sim. Quando eu comecei a fazer a prova, que eu vi que não era específica, quis me bater um desespero. E eu perguntei até para a fiscal, eu disse, moça, essa prova tá certa? Eu tô na sala certa? E ela, sim, tá certa, tá tudo ok. Porque as questões que caíram da específica foi geral. Não Sim. foi, caiu uma questão de auditoria, apenas uma mesmo, do tema da auditoria, o resto foi geral. E, tipo, já fazia um tempo que eu não via nada geral, que eu não sentava para estudar. Pronto, aquela rede Aline, para mim era desconhecida até então, porque eu não tinha parado para estudar aquilo ali, porque eu não esperava que caísse essa prova geralzão. Sim. Enfim, hoje eu não sei dizer se isso foi bom ou se isso foi ruim para mim. Eu costumo dizer que foi como Deus permitiu que fosse. Então eu saí dessa prova arrasada. Aí eu disse, ai meu Deus, mais uma prova que eu voltei para casa com sensação de que eu não fui bem. Aí eu lembro quando eu saí dessa prova, caiu uma chuva aqui em Natal, que eu cheguei em casa toda molhada. Oh, meu Deus. Foi uma, eu digo que foi aquela chuva de bênção. Que eu saí da escola, fui para a parada, uma chuva, que é aquela chuva que vem vento, que você não consegue não se molhar. Sim. Sim. Aí me molhei toda, cheguei em casa toda encharcada, aí bem triste, porque eu não esperava que eu tinha sido boa nessa prova. É tanto que quando saiu o resultado e tudo, eu não parei para olhar. Quem olhou para mim foi um amigo meu, que todos os concursos que os colegas dele faz, ele faz questão de olhar os resultados. Uhum. Aí ele foi, e eu já tinha, esse meu colega tinha visto, e isso, meu telefone tocou altas horas da noite, e ele estava no silencioso, eu não vi. Quando foi no dia seguinte, foi que eu peguei e vi. Aí ele disse, Amanda, você passou, e você passou em primeiro lugar. Aí eu, menino, que mentira é essa? Quando eu fui ver a lista, eu estava vendo, que eu até comentei com você. Aí eu vi a lista da maternidade e eu pensei que a do Onofre, foi outro local aqui que fez também para Sim. auditoria, era a continuação. Eu disse, menina, eu não fiquei em primeiro lugar, não. Olha o resto do povo aí. Aí ele, criatura, isso é do Onofre, isso já é outra instituição. Porque, olha, quando é o candidato que vai ver esses resultados, eu mesmo eu vejo tudo errado, porque você fica tão nervoso, Hum. que eu tava vendo tudo errado. Tá E vendo? aí, quando eu não acreditei, né, que eu tinha passado para a prova de Sim. título. Organizei a prova de título, né, não de experiência. Eu não tinha experiência, e não tenho experiência específica que comprovasse a auditoria, eu não tinha. Eu tinha o que eu mandei, a minha especialização e artigos que eu tenho publicados. Sim. E assim que eu enviei os meus artigos, a minha titulação dos artigos, né, eles não aceitaram. E aí eu Sim. entrei com recurso e depois que eles aceitaram. E aí, quando eu menos espero, né, consegui enviar os títulos e na classificação final, eu fiquei aí em sexto lugar. Quando foi para essa parte de Sim. titulação, tinha gente que conseguiu ficar com 10, né, de titulação, então, consequentemente, eles subiram, né? Mas mesmo eu tendo ficado no sexto lugar, foi a minha maior bênção, foi a minha maior vitória. Às vezes
às vezes eu me pego vendo e revendo. O printzinho fica no meu celular até na página dos favoritos, que quando eu penso em ficar triste, eu vou lá e vejo. Que agora a gente fica esperando a convocação, mas confesso que todo mundo fala assim, minha avó e minha mãe falam assim, minha filha, a parte mais difícil você conseguiu. Claro, com certeza. Com Agora é certeza. só você esperar a hora de Deus. Com certeza. E é isso aí que me anima, mas, gente, não tem segredo. O meu maior segredo realmente foi assim, perseverança. De mesmo nas atribulações, mesmo nas dificuldades, mesmo na rotina difícil, eu não desisti. Eu não desisti. E também não me deixei absorver comentários, pessoas negativas. Se afastem de pessoas negativas. Queiram ao lado de vocês pessoas que lhe incentivem, que lhe botem para cima, que lhe deem palavra de apoio, que acreditem no seu sonho junto com você. Eu tive esses dois tipos de pessoas. Eu tive gente da minha própria família, do meu próprio sangue, que me botava para baixo. E eu tive gente que me botava para cima, principalmente minha mãe, meu marido. E eu não. E a maior força de vontade vem de dentro de você mesmo. Com certeza. Pedir a Deus paciência para esperar as coisas acontecerem, saúde para seguir em frente e muita boa vontade de querer que as coisas dessem certo e não absorvia isso. Durante a minha trajetória, eu tive portas que eu bati e não me foram abertas. Tive portas que eu abri e foram abertas. Tive pessoas que me deram palavra de apoio, né, de conforto, e tive pessoas que não, né? E Bruna acompanhou bem isso comigo, né? Quando a gente fechou a mentoria, com pouco tempo depois eu ainda passei por um luto, que foi o falecimento do meu pai. E eu estava com Bruna, a gente se preparando para a prova da CESAP. E não foi fácil, mas a passagem dele, que eu sei que ele torcia muito por mim, e ele queria muito ver a filha dele estabilizada. Então, mesmo com todo o processo de luta, a gente parou, acho que os dias, foi uma semana, Foi. uns 3 dias, uma semana, para me botar a cabeça no lugar, e seguimos em frente. E quando eu pensava em desistir, em ficar triste e tudo, eu lembrava das palavras que ele tinha me falado poucos meses antes de falecer. Quando eu liguei para ele, que disse que tinha sido desligada, e eu disse, pai, eu vou aproveitar esse tempo e vou me dedicar mais aos concursos. Aí ele disse assim, minha filha, não perca o tempo, siga em frente. E toda vez que eu pensava em desistir, ficar triste e desacreditava das coisas, isso vinha, essas palavras que ele me falava, vinha na minha cabeça. E era assim, uma dose de motivação para mim continuar, para mim não desistir. E resumindo, a minha história foi praticamente isso, gente. Não é fácil, a caminhada não é fácil. Vai aparecer tribulações, vão aparecer problemas, mas se você precisar, descanse, mas não desista. Volte ao seu foco, volte ao seu objetivo, que vai dar certo. Eu gosto muito de uma frase que até aquele professor Romulo Passos fala, que só não passa quem desiste. Exato, exatamente, Tem exatamente. gente que se prepara anos para conseguir. Claro, tem gente que vai passar mais rápido, tem gente que não. Porque isso depende. Sua vida não é exatamente igual daquela pessoa. Você não tem os mesmos familiares, você não tem os mesmos problemas, você não tem a mesma rotina. Então, assim, não se Você compare. não é a mesma pessoa, inclusive. Não, justamente, você não é a mesma pessoa. O seu cognitivo de aprender, o seu método de aprender não é igual ao da outra pessoa. E o que a gente fez muito aqui não foi, Bruno. E eu já vinha fazendo, né? Quando eu mudei a minha tática de estudo, realmente é fazer as questões, resolver, né? Refazer, revisar. E não tem segredo. Hoje se fala muito disso, né? De resolver as coisas realmente nas questões, aprender nas questões. Isso é muito importante, porque nas questões você vê ali o que você sabe e o que você precisa melhorar.
ou até mesmo um tema novo que você nunca viu e você vai, para e pesquisa, né? Sim. Então, as questões, ela consegue fazer uma identificação do Um que você termômetro, né? sabe. É um Pronto. termômetro para você saber onde que você está acertando, onde que você está errando, né? Quais são os ajustes que você precisa fazer na sua rotina para poder chegar nos pontos, né, exatos que você vai precisar reforçar seu conhecimento ou até ganhar e ampliar esse conhecimento. É bem assim, o componente de questões é bem esse, cumpre bem com esse papel de ser a balança para você saber onde que você vai colocar seus esforços. Para você não colocar os esforços em uma coisa ou que não vai te dar resultado, ou em uma coisa que você já sabe, que você de repente não deveria estar investindo tanto tempo naquilo, e sim em uma outra coisa para poder melhorar de fato seu desempenho na prova. Isso, exatamente. Concordo com tudo que você falou. Então foi bem isso, gente. Não tem segredo, né? Realmente resolver questões, principalmente quando você tem um espaço curto de tempo, mas eu não consigo nem dizer para você quantas horas eu estudava por dia, porque minha rotina é muito dinâmica. Então, no dia que eu consegui estudar 1 hora, eu estudava, no dia que eu consegui estudar 3, eu estudava, mas também nunca consegui mais do que isso, porque eu tenho muitas responsabilidades. Então, eu acho que o máximo que eu consegui estudar por dia era 3 horas. Só que quando você vai somando, você estuda um dia, né? Ali, 1 hora um dia, 2 horas outro dia, 3 horas. Quando você vai ver ao menos nos 5 dias da semana, você consegue estudar mais de 5 horas. Então, isso é muito significativo. É melhor você, no fim da semana, quando você for contar suas horas Sim, estudadas, ter isso, do que você não ter nada. exato. Você não pode estudar 3 horas, estude 30 minutos, estude 1 hora. Quando você vai ver na semana, você estudou aí 2 horas e meia ou até mesmo 5 horas. Então é melhor, é aquela coisa, né? Um é sempre melhor que zero. Exato, exato, exato. É sempre o que eu reforço bastante com vocês aqui. Às vezes, a maioria das pessoas acabam tentando focar muito na quantidade, né, de estudo que tem, ou acha que tem que ter uma quantidade absurda de horas de estudo por dia para poder conseguir ser aprovado. Só que a vida das pessoas acontece de forma muito dinâmica, como você trouxe aí. Então, é muito lindo e muito maravilhoso dizer que você precisa estudar muito, em muita quantidade e tal. Só que a vida não se apresenta assim. Na vida real mesmo, né, que é o que acontece com a gente, você tem várias outras obrigações. Ou, no seu caso, você é mãe, você é esposa, você é filha, você é neta, enfim, você é sobrinha, você cumpre com vários papéis, você é enfermeira. Então veja, a parte enfermeira sua, a fatia que é enfermeira é uma fatia da sua vida, né? É uma fatia da sua vida. Então, o mais importante é que você, não só você, né, que continua se preparando para os próximos concursos, mas que todo mundo que vai ouvir a gente aqui também entenda que é uma questão de processo, é muito mais uma questão de você entender e saber qual é o que você vai melhorar, né, cada dia, a cada semana, né, a cada hora de estudo. É muito mais sobre isso, né, sobre esses componentes, do que propriamente sobre querer ter um desempenho sobre-humano. Entenda que todas as pessoas que vão fazer a prova do concurso também têm rotinas desafiadoras, só que com peças diferentes. Quem não é pai é esposo e a esposa, que de repente não tem filhos, mas tem uma situação da família que precisa, né, dar uma atenção, resolver. Enfim, tem várias coisas da vida que precisam, né, ser resolvidas. E eu gosto muito também de, quando a gente vai falar sobre essas questões de rotinas, pensar em um exemplo de, de uma pessoa que eu vi num jornal há um tempo atrás, que eu sempre trago para vocês nas mentorias. Foi publicado na televisão mesmo,
no jornal, dizendo que um rapaz que ele era catador de lixo reciclável, ele encontrou alguns livros no lixo reciclável e começou a estudar. Depois de um tempo, esse rapaz foi aprovado na Universidade Federal de Brasília no curso de medicina. Então, assim, será que realmente a sua rotina está mais difícil do que a rotina do cara? Será que a sua rotina está mais difícil do que a dele? Isso eu estou trazendo a história essa fatia da história de vida do cara só para poder situar e dizer que não é fácil para ninguém. Para esse rapaz, com certeza foi muito difícil. A gente também tem as nossas dificuldades. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Cada um que vai ouvir, né, essa nossa conversa aqui também tem suas dificuldades. E é sobre você se superar. Aí eu vi também recentemente um post, né, no Instagram do Pedro Sobral falando que é você contra você. E é literalmente isso. Né? É literalmente isso. É você lutando para que você não procrastine, para que você faça o que é necessário, para você conseguir chegar na linha de chegada e atravessar com orgulho e sabendo que você fez o que você deveria fazer. Nem sempre você vai chegar no dia da prova, vai fazer a prova e vai ser aprovado naquela de primeira, né, logo quando você fizer. Mas uma grande importância também é que, saindo desse processo, você tenha consciência. Poxa, não, eu dei o melhor que eu tinha para dar naquele momento, eu dei. Então, beleza. Essa sensação de dever cumprido também é muito importante, porque progressivamente você vai alcançando patamares diferentes até o momento em que, quando você passa em uma, e aí você já pode falar sobre isso também, como eu já falava para vocês, é como se algo diferente ligasse, né, e virasse uma chave em você, em que quando você passou, foi aprovado em um, parece que fica mais fácil de ser aprovado em outros concursos, em outras provas, em outros processos seletivos de modo geral. Mas não é que ficou mais fácil. Você ficou melhor. A questão é essa. Não ficou mais fácil. Não ficou menos desafiador. Você ficou E melhor. você fica muito mais confiante em você mesmo. Se Sim. antes você achava que você não era capaz, depois da primeira aprovação, você vê que você pode passar em quantos você quiser. Basta Exato. você realmente querer, e tudo na vida que você quer conseguir. Existe dedicação, existe que você abra mão de certas coisas, e é isso, não tem segredo. Muita gente me procurou e perguntou, Amanda, o que foi que você fez? Até porque as pessoas mais próximas de mim sabem a rotina pesada que eu tenho, né? E me perguntam, até uma amiga minha que é solteira, ela disse, Amanda, eu acho que minha rotina é tão pesada e eu não tenho filho. Imagine você. Eu disse, eu pensava também no tempo da faculdade, quando eu era solteira, que a minha rotina era pesada. Mas eu estava tão enganada, amiga, Oh, tão meu enganada. Deus. Eu É, disse a com ela. certeza. Com certeza. Pois é, Amanda. Quando a gente fala sobre essas questões, e aí foi importante você dizer isso aí agora, né, de outras pessoas que vieram te perguntar o que foi que você trouxe, o que foi que você fez. E eu tive algumas pessoas, e eu já te disse isso também em outro momento, né, que quando a gente publicou lá no meu Instagram, né, no meu e no seu Instagram, a sua aprovação na CESAP RN e na EBSER, mais precisamente a da EBSER, tiveram várias pessoas que, além de curtir o post, comentaram, né, vieram me perguntar, imagino que várias foram te perguntar também, e algumas até entraram na mentoria depois dessa ocasião e me disseram em mentoria que você tem cumprido com um papel de ser muito uma inspiração para elas, e isso nossa, eu falo assim, meu Deus, o quanto que isso é engraçado e curioso, né? A gente faz as coisas pensando na transformação que a gente vai ter na nossa vida, mas às vezes até se perde de que você também pode estar transformando a vida de tantas outras pessoas, né? Tantas outras pessoas. Pois é. Então é isso, Amanda. O que eu queria conversar contigo era basicamente isso mesmo. Compartilhar um pouquinho da sua história, um pouco da sua trajetória.
de como foi desafiador, de como foi mágico também passar por todo esse processo, né? De como é único esse sentimento de olhar seu nome na lista e Eu, saber que eu não é sei explicar inexplicável, o é que inexplicável. o que me eu consegui compartilhar com minha família. E aí vem todo Um filme, né? um filme na sua cabeça de tudo que você passou. E eu acho que a emoção maior mesmo é só no dia que a convocação chegar. É, é. Pois é. Pois é bem por aí mesmo. É bem por aí mesmo. Não tem palavras que descrevam. É a sensação de que o trabalho todo que você está tendo está sendo devolvido, né? Está sendo recompensado de alguma forma. Enfim. Mas é isso, né? Nós vamos ficar por aqui nessa parte aqui do podcast, certo? Se vocês precisarem, quiserem perguntar, né, tirar alguma dúvida sobre a história de Amanda, podem mandar uma mensagem para mim, podem mandar até uma mensagem para ela, se ela se sentir à vontade de responder vocês também, tá? Mas é isso. Tá? Tirem essa história como um exemplo, como uma forma de também enxergar que existem possibilidades, mesmo estando em uma rotina muito desafiadora, de muitas atividades. Enfim, é isso. Valeu, obrigado, Amanda, e até a Tchau, tchau. próxima. Até a Valeu, próxima. tchau.